Salve Resistência! Salve amigos do Esquina Democrática! Nós estamos em agosto de 2019. Se a gente fosse pensar como pensou Philip K. Dick, autor de Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que dá origem depois a Blade Runner, a gente estaria em janeiro de 1992. Ele pensou um futuro distópico, onde androides serviriam aos humanos, e isso seria na cabeça dele, que escreveu em 1968, no ano de 1992. Nós já estamos em 2019. O Ridley Scott, quando fez a adaptação do livro para o cinema, em 1982, ele sugeriu que esse futuro seria 2019, o nosso ano. Por isso que a gente vem brincando que esse é o ano Blade Runner. A gente era para estar, então, com hover cars voando nas nossas cidades, éramos para ter androides servindo aos humanos e tendo dúvidas filosóficas sobre a sua existência, éramos para estar colonizando outros planetas fora do sistema solar, porque quem leu o livro, viu o filme, lembra que os androides serviam nas colônias fora da Terra, né? E nada disso está acontecendo. Pelo menos eu não fui informado dessas novidades. Pelo contrário, nós estamos aqui discutindo com as pessoas se a Terra é plana ou não é, se vacina faz mal ou não faz mal. Estamos aqui discutindo se homossexuais devem ou não devem ter direitos plenos. Impressionante como os autores de ficção que a gente tanto admira, tanto no cinema como na literatura, jamais imaginaram que estaríamos em 2019, um ano que é projetado na mente de alguns como um ano que seria o futuro. A gente estaria no passado, porque a gente está praticamente no passado. E essa foi uma semana de freio para voltar ao passado. Tivemos aí alguns episódios bem preocupantes, eu vou me ater apenas dois, mas com eles quero fazer um recorrido e uma reflexão aí com o pessoal que está preocupado e acompanhando as matérias que o Esquina Democrática faz, que outros meios fazem, tentando unir pessoas e pensar para que lado a gente vai, como é que a gente vai enfrentar isso. Aqui, né, eu venho do mundo de papel, minha reflexão passa pelos livros, né? Livros que estão sendo colocados em xeque por muitas pessoas que apoiam o atual governo e por agentes do atual governo no momento em que dizem que estudo, ciência, especialistas já não tem mais quase nenhum valor. Eu diria que essa onda toda começou aqui, né? Vamos começar por um livro bem básico que você pode ainda encontrar nos sebos e talvez em alguma livraria, né? Que é um livro feito pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Francisco de Araújo Santos, O Liberalismo. Né? É uma síntese histórica bem interessante que vai aqui mostrar, né, as origens das ideias dos liberais lá no final do século XVIII, tendo o seu principal intelectual, John Locke, né? E nós temos outros autores que vieram depois dele fazendo essa reflexão, né, da liberdade. Né? A liberdade como um direito, a liberdade como um direito natural, a liberdade como um direito de todos. Quando Locke e seus contemporâneos escreveram, eles estavam enfrentando a nobreza, a aristocracia, as monarquias, e estavam corretos em dizer, não, todos nós nascemos iguais, ninguém é diferente pela cor do sangue, né, o sangue azul. Naquele momento eles foram revolucionários e ninguém nega isso, né? Porém, ao introduzir a ideia da liberdade plena do indivíduo, a partir daí começou um debate que se arrasta até os dias de hoje, que são os limites dessa liberdade. Deve haver limites para essa liberdade ou não deve haver limites para essa liberdade? E nós estamos debatendo isso nos últimos 250 anos, talvez, né? Sobretudo no mundo ocidental, mas não apenas nele. Né? E aí vocês conhecem essa história, uma história longa, né? Acabou derivando em duas grandes linhas de pensamento, o liberalismo, né? E a pregação então da liberdade, tentando estender ela até o extremo, né? Nas suas vertentes mais ortodoxas, vamos dizer assim, e por outro lado, né, um campo que começa com o socialismo utópico do século XVIII, desemboca no socialismo científico do século XIX e apresenta um outro caminho alternativo, que seria o caminho da busca por uma sociedade igualitária plena de direitos e com a eliminação das diferenças de classes sociais. Né? Isso, bom, aí nesse miolo dessas duas grandes correntes vocês têm toda a variedade do espectro da política e
fora desses dois grandes eixos, a permanência ainda, né, das solidárias e importantes ideias dos anarquistas que tanto provocam esses dois grandes caminhos de pensamento, né, com as suas reflexões, que também têm origem no século XIX, com autores muito importantes como Bakunin, Proudhon e outros. Né. Eu queria me ater a esses dois caminhos, porque são hegemônicos e foram hegemônicos no século XIX, estão sendo hegemônicos até o século XXI, porque são eles que estão por trás desse debate e de todas as falsas polêmicas que se construíram no Brasil de 2013, 14 para cá e que nos jogaram então na aventura Jair Bolsonaro. Tá? Essa semana, muitas universidades estão se reunindo desde a semana passada para discutir um programa chamado Futurice, um programa do Ministério da Educação voltado para as universidades. Nós, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, fizemos a nossa reunião geral antes de ontem, foi muito interessante a apresentação do programa pela nossa administração superior, pela reitora, nosso vice-reitor, e depois, né, estudantes, técnicos, docentes, pessoas da comunidade puderam se manifestar nessa reunião ampliada que nós tivemos aqui, com um comparecimento bem expressivo de pessoas, né, porque há uma preocupação geral, né, primeiro de tentar entender o que é o Futurice, né, e eu vou pegar esse aspecto que é para ir além do Futurice. Né. O Futurice é basicamente um programa de entrega da universidade para a iniciativa privada. Se a gente pudesse resumir ele numa frase, era isso. A universidade pública, que sempre exerceu uma função pública e é lotada de servidores públicos, né, lotada no sentido de lotação, onde a pessoa está trabalhando, ela agora é questionada por um programa que claramente visa entregar a gestão da universidade para a iniciativa privada através de um mecanismo chamado organizações sociais, as OS, né? E aí o programa foi apresentado de forma bem interessante pela nossa administração superior e também temos acesso a ele na internet. O programa está lá para quem quiser ler, porque está aberta a consulta pública sobre o programa até amanhã, né, dia 15, e é por isso que eu também estou falando aqui sobre ele. E é claramente isso, é um programa que vai dizer o seguinte, né, as OS fariam parcerias com as universidades públicas e a partir daí as organizações sociais passariam a gerir o patrimônio, gerir as linhas que deveriam seguir do ponto de vista dos interesses da pesquisa, todo o pessoal, né, e passariam a gerir também uma série de elementos administrativos. Né. Isso é romper com a ideia da autonomia universitária, em primeiro lugar, né, que é a autonomia de tomar decisões, né, e também abrir a possibilidade de que a iniciativa privada possa vir a administrar de forma direta um ente público como a Universidade Federal Brasileira. Né? E isso é um problema grave, né? Não sei quanto à opinião da maioria das pessoas, porque nós não temos ainda uma pesquisa nacional sobre isso, mas a educação pública sempre foi vista como algo que é exercido por servidores públicos na sua plenitude, né? E nós aqui tomamos decisões a respeito de como a universidade deve projetar seu futuro, deve administrar o seu presente, e agora estamos sendo colocados diante da quase obrigatoriedade, né, dependendo de como as coisas se derem, ter que aderir a um programa, né, que significa você entregar a gestão da universidade. E a pergunta que fica, na verdade duas perguntas, por que há pessoas interessadas em gerir as universidades públicas, porque ninguém estaria criando um programa desse tamanho se não houvesse já, né, pessoas interessadas na gestão das universidades públicas, e segundo, o que isso significa do ponto de vista de uma visão de Estado. Né? O que é o Estado, para que ele serve, né? O que está acontecendo hoje no Brasil em relação ao Estado. Pois ontem, né, houve uma série de manifestações de rua, segundo alguns cálculos, em torno de 1 milhão e meio de pessoas espalhadas em várias cidades, foram às ruas justamente para protestar contra o programa Futurice, né, e contra o pacote, né, neoliberal que vem sendo implementado pelo governo. Né, e no mesmo dia, aí é o segundo assunto importante que eu queria destacar, né, nós tivemos a aprovação na Câmara da chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica. Né. Outro elemento que vai exatamente na mesma direção, a direção da privatização absoluta da vida, né, porque é uma medida provisória que, se transformada em lei, ela significa que muitas daquelas garantias que os trabalhadores tinham
vão ser perdidas, como já foram perdidas muitas delas na mini reforma trabalhista feita ainda quando Michel Temer estava no governo. E agora então nós temos essa medida que é chamada de liberdade econômica. De novo a palavra liberdade é jogada para o brasileiro para que ele reflita sobre ela de forma breve, rápida e sem nenhuma capacidade de entendimento do que está acontecendo. O que há então? Uma clara pregação de que a liberdade está acima de tudo. Então vou voltar lá no John Locke, né, quando disse que todos nascem livres, né, e pensar um pouco sobre isso. O que é a liberdade? Aqui nós estamos falando de uma liberdade muito clara no Brasil. A liberdade de empreender e acumular capital. E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Não deve haver limites para essa liberdade? Para que ela possa ser exercida, é preciso desmontar um elemento chamado Estado, porque o Estado seria um ente que barra essa liberdade, a liberdade de acúmulo indefinido de capital. Porque quando você vê um sistema todo sendo dirigido para que trabalhadores tenham menos direitos para poder ter emprego, que é basicamente o que o governo disse, o senhor presidente da República disse, vão ter que optar entre ter direitos ou ter emprego. Quando nós vemos estruturas públicas sendo colocadas à disposição de organizações privadas para que possam geri-las e, obviamente, oferir algum lucro, porque ninguém entra nisso por pura bondade, quando a gente vê que todo um processo de décadas para construir mecanismos que possam nos dar dados confiáveis do ponto de vista como faz o IBGE, como faz o INPE, como faz a Fundação Oswaldo Cruz, uma série de instituições que foram criadas para justamente trazer dados para reflexão, para que a política possa ser exercida com base em informações concretas, nós temos a descredibilização disso tudo. Não tem mais credibilidade nenhuma porque vale a opinião de um ministro, do presidente da República, do seu tião amigo, do cunhado do presidente da República. Então, estamos claramente diante de uma política que leva à total liberação da possibilidade de acúmulo de capital. E aí é a nossa pergunta. Se a gente pegar uma ideia de liberalismo que diz que você tem que ser livre para empreender e nada deve conter esse ímpeto porque ele é positivo, porque ele gera riqueza, nós não podemos nos perguntar se não há limite para isso. Porque qual é a consequência disso? Bom, é o que outros autores aí têm dito, que é a questão da concentração de renda. Se a gente pegar, por exemplo, os estudos que vêm sendo feitos pelo Thomas Piketty, esse economista que tem trazido dados sobre a desigualdade e sobre a concentração de renda, principalmente no seu livro que ficou mais conhecido agora há pouco tempo atrás, O Capital do Século XXI, nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre isso. Também há um outro livro bem interessante do professor Catani, que se chama Ricos, Podre de Ricos, que eu recomendo muito também. São livros que estão aí para a gente pensar o que está acontecendo, Por que agora estamos voltando, como a gente percebe, a ter material como esse, sendo vendido e discutido, e eu mesmo comprei para compreender melhor, Menos Estados e Mais Liberdade, o essencial do pensamento de Hayek, Está aí, está nas livrarias, é importante que se conheça, que se leia, para que a gente possa entender por que essa ideia de que o Estado tem que ser diminuído. Essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia antiga, mas era uma ideia que agora está sendo colocada em prática por uma série de medidas, uma encadeada na outra, medidas escondidas dentro de medidas maiores, que são votadas de forma apressada no Congresso Nacional, com uma total irresponsabilidade em relação à história do Estado brasileiro. É isso. Os governos anteriores, por mais privatistas que fossem, respeitaram um mínimo debate sobre o Estado brasileiro e a sua história de ente que de alguma maneira regula, faz a mediação das desigualdades que são extremas e inerentes ao modo de produção capitalista. Então o que está nos acontecendo? Por que nós estamos sendo arrastados por essa maré que faz com que haja dúvidas a respeito de como lutar contra isso, até mesmo em países declaradamente liberais historicamente, como os Estados Unidos? Não? Nós temos esse livro do Mark Lilla, O Progressista de Ontem e do Amanhã, que é um livro bem interessante também, onde o Mark Lilla, um progressista do Partido Democrata, que é considerado a esquerda dos Estados Unidos, onde ele faz um comentário bem interessante do que ele considera os erros que os democratas cometeram nos últimos anos e que acabaram permitindo a ascensão de Donald Trump.
Nós temos que pensar sobre tudo isso. O que está por trás disso? Qual é a intenção disso? O que está acontecendo no Brasil? Por que nós temos essas medidas que desmontam aquelas garantias mínimas do trabalhador? Se você pegar de novo as ideias de Locke, você vai ter pessoas que vão dizer: o trabalhador é um ente livre e o empregador é um ente livre, e os dois estão numa relação de troca entre dois entes livres. Eu gostaria de, com muita tranquilidade, discordar completamente dessa ideia. Não são dois entes livres em condições de igualdade. Nós temos um ente que é detentor do capital e dos meios de produção, e nós temos um ente que tem apenas o seu braço para vender como força de trabalho, ou a sua mente, dependendo do tipo de trabalho que ele for oferecer. Disso que se trata. Não é uma relação de liberdade em pé de igualdade. É uma relação desigual e tem que existir algum tipo de mediação, pelo menos nessa etapa da história que nós estamos vivendo, que permita que esse ente que vende a sua força de trabalho tenha um mínimo de garantia numa relação que é desigual, onde o outro tem mais possibilidade de encerrar a relação no momento que quiser. Esse é um lado. O outro lado é o lado da perda total do sentido de solidariedade entre as pessoas, porque no momento que eu priorizo o individualismo da relação entre dois entes livres e não penso no conjunto de pessoas que precisam estar juntas para discutir as condições dessa relação, eu estou levando ao abismo qualquer ideia de solidariedade entre as pessoas. E todos são importantes. Então, o meu ponto de vista continua sendo que nós somos uma sociedade em rede de interdependência que necessariamente tem que ser solidária. E que o digam aqueles que percebem o impacto de uma simples greve de lixeiros em qualquer cidade desse país. São pessoas fundamentais, absolutamente fundamentais para a nossa existência. Basta que eles parem uma semana e nós vamos perceber isso. Mas nessa hora de empolgação, de alegria, de mercados em furor, nós temos, parece que uma perda total da razão e ninguém percebe a rede de interdependência que nós acabamos formando como sociedade, onde todos são importantes, todos têm direito a direitos. E o que nós estamos tendo aqui é que uma parte da população está perdendo direitos para que possa comer, para que possa vestir, para que possa morar, enquanto que a outra parte não perde direitos e continua comendo, vestindo e morando, e inclusive cada vez melhor. Então tem uma questão aqui de direito ao acesso aos bens de consumo e ao conforto. Dentro de uma ideia de liberdade plena dos indivíduos, volta aquela ideia de que, bom, cada um tem seu mérito e vai acumular mais quem teve mais capacidade, inteligência, mérito, um bom coach, e por aí vai. É disso que se trata. Nós estamos numa mudança de paradigma. O mundo está mudando, a mentalidade das pessoas está mudando. E como alguns autores dizem, nossas velhas ideias dos anos 70 e 80 como esquerda na América Latina não dão mais conta. Em parte eu concordo. Talvez o nosso conjunto, nosso pacote de ideias tenha sido pensado por uma sociedade que se transformou muito com a digitalização da vida, com a chegada do mundo virtual. Mas ainda assim somos pessoas. Somos pessoas que dormem, acordam, comem, sentem dor, sofrem, amam, precisam de um lugar para morar, precisam enfrentar as intempéries, precisam ter o direito a ter filhos ou não ter filhos como quiserem, e caso tenham filhos, precisam ter o direito de que esses filhos tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, e não podemos ser uma sociedade mercantilizada onde só tem acesso àqueles que podem pagar. E aí entra o papel do Estado. Como uma notícia, para não dizer que tudo é terrível, como uma notícia quase que para nos dar um pouco de ânimo, nós tivemos na Argentina agora, seriam as primárias dos partidos da Argentina, que acaba sendo um primeiro turno da eleição deles. Nós tivemos a vitória de um candidato que representa as forças do governo anterior, dos kirchneristas, como se diz na Argentina, que é o candidato Fernandes, junto com a sua vice, a ex-presidente Cristina Fernandes, Kirchner. Isso significou um impacto muito forte no governo de Maurício Macri, um governo neoliberal que vem implementando na Argentina medidas muito similares às que o presidente Bolsonaro e a sua equipe econômica apontam. E hoje, depois de 3 dias, o presidente Maurício Macri fez uma declaração onde entendeu o recado das urnas e está tentando, de alguma maneira desesperada, mostrar algumas medidas minimamente sociais, mas o seu barco desandou. Desandou porque
De fato é isso, né? É quase impossível suportar o desmonte de uma sociedade integrada e solidária sem que isso seja justificado de forma plena e absoluta. Apenas dizer que estamos defendendo as liberdades é insuficiente, é inócuo e é injusto e é irreal. É uma mentira que está sendo aplicada na sociedade para que alguns setores possam ter maiores benefícios e maior acúmulo de capital. Nós aqui na Universidade Pública vamos continuar resistindo a isso, discutindo entre nós e com a sociedade para dizer que o que está em jogo é o nosso futuro. Então, um programa que se chama Futurice já diz muito sobre a sua intenção. Ele não diz futurem-se, juntos façam um futuro. Não, ele diz futurice, você. Ou seja, ele entra de novo no mesmo barco do é você que tem que fazer sucesso, é você que vai vencer na vida. Essa conversa já encheu, essa conversa já deu tudo que tinha que dar, já gastou, e está na hora da virada. Está na hora de começar uma virada, está na hora da gente começar a tentar achar uma saída para tudo isso. Nós temos tempo ainda, nós temos tempo, mas o tempo corre contra nós. Então é isso, vamos lá, salve resistência, um abraço grande aí para o pessoal do Esquina Democrática, nessa parceria com o Mundo de Papel. Ninguém solta a mão de ninguém, Marielle presente sempre.